Pessoal, galerinha do CTPM Minas Caixa, 7º ano, professora Joelane de Geografia, com muita saudade de vocês e espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, né? E logo, logo isso vai passar e a gente vai estar junto novamente. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou fazer com vocês a correção da trilha Fatores que influenciam os climas no Brasil. Essa trilha ela é do capítulo 3, a primeira parte. Ela consta com 9 questões de avaliação. Então, por favor, peguem o caderno, né, o gabarito que vocês anotaram, uma caneta de cor diferente, lápis e borracha. Aquilo que você acertar, a questão que você acertar, você coloca certinho, e a questão que tiver incorreta, você corrige, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, na questão de número 1, o autor pede que vocês diferenciem os conceitos de clima e tempo atmosférico. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, tá? Clima, gente, sempre vai estar relacionado às condições do tempo ao longo de um período. Geralmente, está baseado em 30 anos, tá? Isso eu estou falando sem ocasionar as interferências das atividades humanas com relação ao aquecimento global. Mas, em média, são as alterações de temperatura, de distribuição de chuvas ao longo de um período, em média 30 anos. E tempo atmosférico? São as condições, né, a chamada previsão do tempo naquele momento, naquela hora, tá? Vai te falar se o céu está aberto ou não, se vai haver pancadas de chuva ou não, qual a temperatura máxima, a temperatura média. Isso é tempo atmosférico, é o que a gente assiste a todo instante, que é passado nos telejornais. Aí o autor pede que você assinale as alternativas corretas. Eu mandei uma dica para vocês, que na questão de número 1, existem 3 alternativas corretas, tá? Óbvio que essas 3 alternativas, ou elas vão estar se referindo corretamente a clima, ou vão estar se referindo corretamente a tempo atmosférico. Então, vamos lá. As alternativas corretas são as letras C, D e E. Na alternativa C, fala correto que o tempo atmosférico são as condições do momento em determinado lugar. Letra D. Ao contrário do tempo atmosférico, o clima não pode mudar de um dia para outro, foi o que eu expliquei. Ele é avaliado ao longo de um período, em média 30 anos. E letra E. O clima é uma generalização, isto é, produto da observação e do registro sistemático das condições do tempo atmosférico durante longos períodos, tá? Então, as respostas, as alternativas corretas são as letras C, D e E. Professora, por que a letra A está incorreta? Tempo atmosférico se refere à medida do comportamento do ar atmosférico para determinada região? Não, gente, é temperatura, tá? E precipitação, que são chuvas. O clima de um lugar pode variar, letra B, o clima pode variar várias vezes ao dia? Não, o que pode variar são as condições do tempo, tá? Então, as alternativas corretas C, D e E, ok? Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, o autor pediu que vocês identificassem qual é a alternativa correta que fala sobre as classificações climáticas. Como que se classifica um clima? Nós temos no Brasil um geógrafo muito importante e climatólogo, ele chama Conte. Ele dividiu os climas do Brasil em 6 grandes áreas. Por que existem 6 tipos climáticos no Brasil? Porque nós temos uma grande extensão latitudinal, de norte a sul, como eu já expliquei para vocês. Isso é a distância com relação à linha do Equador, né? Quanto maior vai ficando a distância, as temperaturas vão diminuindo. Mas, enfim, pediu-se que identificasse a alternativa correta sobre o que são classificações climáticas. A resposta correta, gente, é justamente a resposta à letra A. As classificações climáticas se baseiam na definição das áreas que apresentam características de climas semelhantes. Essa é a resposta correta. A resposta B, C e D, cada uma delas tem, óbvio, algo incorreto, tá? Entre essas questões que estão incorretas, a letra B. Não é possível, por meio da classificação climática, saber as condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado tempo. Isso, de novo, é previsão do tempo. A classificação, letra C, a classificação climática é importante, pois permite saber a previsão do tempo. Também não.
Por meio da classificação climática, é possível perceber as mudanças diárias no comportamento da atmosfera e planejar melhor nossas atividades diárias. Também é previsão do tempo. Então, a alternativa correta da questão de número 2 é a letra A. Vamos para a questão de número 3, gente. Vocês aprenderam isso com a Claudinha, a professora Cláudia, o ano passado, sobre como construir esse gráfico maravilhoso, né, que é representado pelas barrinhas azuis, que significam a quantidade de chuvas ao longo do ano, e a linha vermelha, que representa o comportamento da temperatura ao longo do ano. Esse gráfico, né, que mede temperatura e precipitação, gente, esse gráfico é chamado de climograma, tá? Ele aparece aí como resposta correta na letra C. Professora, esse gráfico tem um título que é de Belém do Pará. Como que eu consigo identificar qual tipo de clima que é nesse gráfico? Bem, você tem que analisar primeiro a temperatura. Se vocês observarem, a temperatura, do seu lado direito, a linha parte acima de 25 graus. Se vocês observarem também essa linha, ela quase não oscila, ou seja, ela quase não sobe nem desce, não há uma variação de temperatura ao longo do ano. Então, essas temperaturas se comportam altas durante o ano todo. As barrinhas de chuva, apesar de haver uma alteração, né, maior e menor, essas barrinhas de chuva vão estar sendo medidas em milímetros e elas já partem do número 100. Significa que é uma quantidade de chuva muito alta para a região. Temperaturas altas, quantidade de chuvas bem elevadas ao longo do ano também, isso é característica de clima equatorial, tá? Não está escrito aqui, mas só de observar o climograma já dá para perceber essa informação, ok? Vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, gente, vocês teriam que classificar uma subdivisão do clima equatorial. Na verdade, ele se divide em dois, o equatorial úmido e o equatorial semiúmido. Qual que é a diferença de um para outro? O equatorial úmido é o que eu acabei de mostrar para vocês no climograma. São as temperaturas elevadas o ano todo, chuvas, né, com grande quantidade o ano todo, e as pessoas acham que esse tipo de clima se estende por toda a região norte, e não é. Existe uma pequena parte na região norte que é atendida pelo equatorial semiúmido. O que é esse semiúmido? Ele é uma parte úmida e outra não. Significa que em determinados períodos do ano, a quantidade de chuva é menor. Então, você teria que classificar o seguinte. Tá? Primeira informação, ocorre em uma pequena faixa de terra no extremo norte do país, nos estados de Roraima, Pará e uma pequena porção do Amazonas. Esse tipo de clima se caracteriza por um período em que as chuvas não são tão abundantes. Se as chuvas não são tão abundantes, gente, isso aqui é típico de equatorial semi-úmido. O clima, as características climáticas abaixo, se o de cima é equatorial semi-úmido, é óbvio que o próximo abaixo é o equatorial úmido, tá? Esse equatorial úmido foi o que eu acabei de vos explicar. As temperaturas são elevadas o ano todo, a distribuição de chuvas também é maior durante o ano e acontece nesse clima, vocês vão anotar aí para mim como uma dica, tá? Uma dica de prova. Vocês vão pausar o vídeo na hora que vocês quiserem, mas anotem isso no caderno de vocês. No equatorial úmido, gente, ocorre a influência da massa de ar polar que é formada na região sul do Brasil durante o inverno. Essa massa de ar, ela consegue chegar até a região norte e provoca um fenômeno chamado de friagem nas primeiras horas do dia, que é uma névoa que se estende por essa região, tá? E provoca uma pequena queda das temperaturas. Óbvio que as pessoas de lá não estão acostumadas, então essa pequena queda para eles é algo que está fora do comum, comparado com as temperaturas altas, ok? Então a resposta ficou letras B e A. A próxima questão, vocês têm que identificar qual é a diferença do clima tropical de altitude para o clima tropical. Parece ser a mesma coisa, mas tem um pequeno detalhe. Primeiro vamos falar das semelhanças. Os verões são quentes e úmidos e o inverno, as temperaturas são mais amenas, não posso falar que é tão frio, né? Porque durante o dia é quente e à noite é calor. Mas em compensação, o inverno é seco. Professor, o que vai diferenciar então o tropical de altitude? Que é isso que o autor quer saber.
E vale lembrar, gente, que o tropical de altitude é o tipo climático que atua na região metropolitana de Belo Horizonte, BH e todas as cidades que estão em volta, tá? A palavra altitude está relacionada à distância do relevo ao nível do mar. Então, quanto maior for essa distância, quanto mais alto for o relevo, as temperaturas serão menores. Então, o que diferencia o tropical de altitude para o clima tropical? Quanto mais alto for a forma de relevo, ou seja, quanto maior for as altitudes, as temperaturas, elas vão ser menores. A resposta correta para isso, gente, é a alternativa à letra A, tá? A presença de altitudes médias mais elevadas, que ocasionam a temperatura média anual mais baixa do que nas áreas cobertas por clima tropical. Essa é a diferença entre o clima tropical de altitude e o clima tropical, ok? Pessoal, na questão de número 6, o autor pede que vocês preencham os espaços que são chamados de lacunas, né? Só que você tem que completar corretamente. A frase começa a seguinte, ó. O clima, aí tem um espaço, ocorre na região, na porção do território localizada ao sul do trópico de... Então já começa, gente, sul. Nós sabemos que esse clima é o subtropical. Ocorre na região sul do Brasil. Na porção do território localizada ao sul do trópico de Capricórnio. Essa alternativa, gente, é a letra B. Vou continuar a leitura, onde a incidência da energia solar é menor. Dessa forma, as temperaturas médias anuais, óbvio, serão mais baixas do que nas regiões tropicais, tá? Além disso, a região é afetada mais diretamente pela ação da massa de ar polar, gente, porque ela chega primeiro a essa região e ela atua com mais força, responsável por temperaturas abaixo de 0 grau durante o inverno, especialmente em altitudes mais elevadas. Pode chegar a nevar nas regiões de serra da área sul do Brasil, ok? Então, a alternativa correta para a questão de número 6 é a letra B. Questão de número 7 agora, pessoal. Vamos lá para a minha parentada do Nordeste. A cidade de Mossoró, isso aí é um climograma da cidade de Mossoró, onde vive meu tio Titico. Esse climograma faz uma referência à cidade de Mossoró, que está localizada a mais de 280 quilômetros de Natal, se não me engano. Mossoró está no interior. Interior do Nordeste, gente, tem um bendito de um planalto, que nós sabemos que é o Planalto da Borborema, que impede a passagem das nuvens de chuva. Lembra aí dos fatores que influenciam os tipos de clima? Por causa disso, as nuvens de chuva não conseguem chegar ao interior. Se vocês observarem, no climograma de Mossoró, as temperaturas são elevadas, né, durante o ano inteiro, quase não há variação de temperatura, mas em compensação a distribuição de chuvas, ela é mais baixa. Inclusive, tem períodos em que os meses, né, a quantidade de chuva que cai é muito pequena. Clima que apresenta esse tipo de característica, Nordeste, né, tem o Planalto da Borborema, não está aqui no gráfico, mas a gente consegue interpretar. É o clima chamado semiárido, em que as temperaturas são elevadas e pode haver períodos de escassez, falta de água, falta de chuva. Então, o autor pediu que vocês marcassem as alternativas verdadeiras. E, novamente, na questão de número 7, são 3 alternativas. Quais são essas alternativas? As alternativas B, C e E. Alternativa B. O climograma de Mossoró mostra precipitação anual baixa em relação ao clima equatorial, verdade. A maior parte da distribuição de chuvas está muito baixa em relação ao clima equatorial, que parte de 100, né? E aqui tem períodos que chove muito pouco. Letra C. A baixa quantidade de precipitação anual associada às temperaturas elevadas durante todo o ano caracteriza um climograma típico do clima tropical semiárido, verdadeiro também. E letra E. Analisando a precipitação, é possível observar períodos de estiagem, que é o que falei de escassez, os quais fazem parte do período de secas típicos da porção central da região nordeste do Brasil, na área conhecida como sertão. Ok? Então, as alternativas corretas para a questão de número 7 são as letras B, C e E. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês vão preencher trilha, né? Marcar trilha, porque fala-se de alternativas corretas e às vezes você acaba marcando só 2 e você acaba perdendo a questão.
porque às vezes é mais de duas, né? Igual no caso aqui são 3 alternativas, ok? Vamos para a próxima. Questão de número 8. Pessoal, na questão de número 8, nós temos aí um mapa que inclusive está no livro didático de vocês, né? Aí no volume 1, ele se encontra na página 41. Esse mapa, gente, Brasil Clima, se vocês observarem, nós temos aí 6 tipos climáticos, de acordo com a classificação de Conte, é a mais utilizada, e aí se pede para colocar verdadeiro ou falso. Vale lembrar, pessoal, que nessa questão eu anotei aqui para ficar mais fácil, são 3 alternativas verdadeiras e 2 alternativas falsas. Vamos lá. A letra A. De acordo com o mapa, o clima que prevalece na região norte é o equatorial úmido. Verdadeiro. Se você analisar aqui pela cor no mapa, você vai observar, né? Esse cor aqui, para mim, gente, aparece verde clarinho, tá? Não sei como é que vai aparecer aí na tela para vocês, mas é verdadeiro. Letra B. O clima tropical de altitude abrange os estados do Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Não é não, tá, gente? Abrange, sim, uma parte de São Paulo, uma parte de Minas Gerais, né? Como vocês observaram. E Mato Grosso, na verdade, é Mato Grosso do Sul, tá? Não aparece em momento algum, se você observar, não é o tropical de altitude, é o tropical. Letra C. O clima tropical semiárido é encontrado apenas na região nordeste. Gente, é verdade. As características de clima de tropical semiárido é só na região nordeste. Porém, a vegetação de clima semiárido também é encontrada em pequena parte no nordeste de Minas, ok? Mas aí está falando sobre o clima. Então, a letra C é verdadeiro. Até agora está assim, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D. O estado de Mato Grosso apresenta 2 tipos climáticos distintos. Aí você vai lá no estado de Mato Grosso e vai observar o mapa. Equatorial úmido ao norte e tropical ao sul. Verdadeiro, tá, gente? Você fizer uma rosa dos ventos aí no mapa de Mato Grosso, você vai entender. O verde claro aí está representando o equatorial úmido e o laranja está representando o clima tropical ao sul, ok? A letra E, a região sul está localizada totalmente na área de influência do clima subtropical. Não, gente, a região sul não está localizada totalmente na área de influência do clima subtropical, não, tá? Ela pega também uma partezinha, se vocês observarem aí, do tropical de altitude, ok? Então, ficou assim, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, ok? Próxima questão, número 9. Presta atenção que isso aqui são textos, então você tem que, né, fazer uma interpretação. Esses textos estão relacionados às frases sobre manchetes e títulos de jornais falando sobre características climáticas no Brasil, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 notícias relacionadas a clima. A primeira fala assim, ó, clima tropical de altitude altera cultivo de bananas. Isso é o título. O segundo título, adaptação do vestuário para os climas equatorial e tropical semiúmido. Terceiro título, fachadas duplas em clima tropical de altitude, análise do potencial de ventilação para ambientes por meio de simulação computacional. Outra matéria, a sazonalidade, ou seja, a mudança do tromboembolismo, tá? É um problema de circulação venoso no clima subtropical de São Paulo. 2 novas doenças tropicais registradas no Amazonas podem virar epidemia no Brasil. Tudo isso está relacionado, gente, às condições climáticas. Aí o autor pergunta assim, ó, considerando a leitura dessas frases e a importância das classificações climáticas, é possível concluir que, ou seja, só tem uma alternativa correta. Você observando a leitura dessas frases e a importância da classificação dos climas, qual que é a importância de saber para que serve clima, classificar clima? A resposta correta, gente, é a letra C. As características climáticas de cada região influenciam diferentes setores, como agricultura, pecuária, saúde
e até mesmo arquitetura e vestiário. Por isso, classificar o clima de uma região torna possível planejar com mais eficácia os investimentos governamentais e empresariais. E é realmente isso. Se você observar nas manchetes acima, faz referência ao clima tropical que alterou o cultivo de bananas, a adaptação do vestuário, né, para os climas equatorial e semiúmido, as fachadas de edifícios para aumentar a ventilação durante o período de clima tropical de altitude, a questão da própria saúde com relação às características climáticas durante o período do clima subtropical, né, ou doenças tropicais no Amazonas. Isso tudo, gente, está fazendo referência a como é importante saber as condições climáticas para estabelecer a normalidade, né, o desenvolvimento da sociedade num local, ok? Então, pessoal, a resposta correta da número 9 é a letra C, belezinha? Pessoal, essa foi a correção da nossa trilha Fatores que Influenciam os Climas no Brasil, com 9 questões, tá? Espero que possa ter ajudado vocês. Vá pausando o vídeo, que eu sei que eu falo um pouquinho mais rápido, mas para você, às vezes, ouvir novamente a explicação e, óbvio, ir corrigindo no seu caderno, tá? Um beijão no coração de vocês e bye, bye.